Beleza, pessoal, estamos voltando aqui para o nosso curso Criatividade em Aulas Online, criando projetos à distância, produzido pela consultoria Nova Educa. Meu nome é Carlos Coelho, sou diretor de inovação e junto com o time aqui a gente preparou esse assunto aí bacana para compartilhar com vocês. Nós estamos no nosso último assunto, que é a gestão de projetos. A gente já veio trazendo um pouquinho de conteúdo nos outros vídeos, então eu já vou entrando, esse daqui é o segundo da parte de gestão de projetos, então eu já vou entrar direto no conteúdo para a gente dar sequência no que a gente tinha falado. A gente trouxe, lá no primeiro a gente falou do planejamento, no primeiro vídeo a gente bateu muito forte em planejamento, que você tem que preparar antes, e nesse vídeo eu vou falar muito de execução. Eu resolvi quebrar ele em 3, então vai ter mais uma parte ainda, vai ter mais um vídeo que a gente vai falar de entregas. Quando a gente fala de execução, e a gente tem que entrar muito no lance do planejamento do projeto, em como é que as coisas estão andando. Eu acho que toda empresa, ela entende que quando você faz um planejamento, você quer, obviamente, que aconteça exatamente aquilo que você pensou. Nem sempre acontece. Controlar, né, essa execução, entender o que está acontecendo na execução é importante para você ter um bom resultado de produto. E o que a gente percebe? Volto a colocar, isso não é uma crítica, é o contrário, mas assim, o que as escolas estão fazendo hoje? A maioria das escolas, estou dizendo todas, e volto a colocar, isso não é uma crítica. As escolas estão montando videoaulas, então elas constroem lá um professor dando a aula de casa, então o aluno fica lá sentado na sala assistindo um vídeo. Vamos pensar, se você tem uma dificuldade de manter um aluno te assistindo por 40 minutos, pense ele em casa, no sofá da casa dele, mesmo que ele esteja numa cadeira, numa mesa, ele vai poder perder o foco, porque lá mais ainda a chance de perder o foco é maior. Então assim, esse precisa ser pensado nesse aspecto. Ou ele os professores estão mandando muita atividade para os alunos fazerem em casa. Eu gosto de colocar um ponto importante aqui. Se você cria projetos, se você entrega um projeto para o aluno, você está dando um desafio para ele, um desafio que tem vários tópicos que você pode incluir, então para ele alcançar aquele objetivo, e aí todo projeto tem que nascer disso, de alcançar um objetivo. Quando você põe aquele objetivo, dentro daquele objetivo ele tem que passar por essa matéria, por essa matéria, por essa matéria, por essa matéria, e aí se ele passar pelas 4 matérias ele atinge o objetivo. Tem que ser desse jeito, né? Assim que a gente faz na escola, assim que a gente trabalha dentro da sala de aula. Na distância é da mesma forma. Então se você monta projetos, ele facilita, porque você não tem que fazer uma grande produção de material, mas você tem que fazer um bom acompanhamento do que está acontecendo, que entra nessa fase de execução. Acompanhar muito bem o que está acontecendo, porque aqui eu estou administrando o processo. E como é que a gente administra esse processo? Quais são as preocupações que você tem que ter? O primeiro, todo planejamento, obviamente, você pensou, eu já falei isso no outro vídeo, você calculou, você entregou. Mas podem surgir dúvidas novas, principalmente para um professor que nunca trabalhou com projeto à distância, ele vai ter coisa que ele ainda não sabe exatamente, que essa regra vai ser uma dúvida. Então você tem que colocar na cabeça que eu preciso estar acompanhando dúvidas, eu preciso estar avaliando quais são as perguntas frequentes que estão surgindo, porque isso é um problema no meu projeto. Se 5 alunos têm a mesma dúvida, pode ter certeza que mais da metade da sala tem a mesma dúvida. Pode ser que ninguém ainda perguntou, pode ser que ainda ninguém esteja fazendo o mesmo ritmo que aqueles. Mas existe uma dúvida dentro do processo, tá? Então o que a gente acompanha, o que a gente aconselha? Se você tem um processo de comunicação claro, né, que a gente já falou disso também, então o que vai acontecer? O aluno vai saber como perguntar. Se você percebe que muitas pessoas têm a mesma pergunta, o que eu aconselho? O que toda empresa faz uma análise de mercado, identifica um problema, gera uma solução, implementa a solução dentro do projeto. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai analisar, opa, essa pergunta está frequente, ou opa, percebi que os alunos não estão fazendo isso que é importante para o projeto, gera um anexo. Pessoal, estou colocando um anexo aqui no planejamento com algumas respostas importantes para todos e alguns pontos que vocês precisam prestar atenção. E põe para todo mundo ler. Né? Então, o que acontece ali? Você está corrigindo o andamento daqueles problemas que podem surgir e que no planejamento você não conseguiu enxergar naquele momento. Segundo ponto que eu considero, isso daqui é uma coisa que em empresa funciona muito bem, eu vou dar um exemplo prático aqui, depois eu comparo com educação. Em empresa, então se vai numa multinacional, você tem metas que a gente fala que são metas por quarter. O que é o quarter? O quarter é um quarto do ano, ou seja, 3 meses.
Nesses 3 meses você tem uma meta que você tem que entregar no 3º mês. Só que eu tenho reuniões semanais para falar dessa meta. Então o que acontece? Nesse período eu vou entregando, cada semana eu vou entregando o que está acontecendo para cumprir a meta lá no final dos 3 meses. Então a gente fala o que aconteceu na primeira semana, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terceira e assim vai até chegar lá. O que acontece quando você chega na meta? Primeiro, o meu líder, eu olho para ele, ele está totalmente na expectativa certa. Ele fala, eu já entendi o que aconteceu nesse período todo. Se eu ficar sem falar com ele, na hora que eu entrego, ele pode olhar e falar, porra, não era isso que eu esperava. Mas se ele está acompanhando, você gerenciou a expectativa desse cara para ele estar no ponto certo. Se a meta tá certinha, beleza, cumprimos. Se a meta tá abaixo, eu consigo justificar porque ele acompanhou os 3 meses. Né? Se a meta está acima, aí ele vai olhar e vai falar, cara, a gente também tem que justificar, porque será que a gente errou? A gente deveria ter feito uma meta mais alta? O que aconteceu? Né? Então, tudo isso são análises importantes que têm que ser claras. Né? Não é uma questão de qualificar, dizer quem está acima é muito bom, quem ficou abaixo é muito ruim. Às vezes pode ter um motivo de por esse que está acima a gente errou em algum ponto que fez ele subir demais e esse que está abaixo aconteceu uma coisa que não tem como ele alcançar. Então é uma análise, isso no mercado. Em escola, qual que é a meta? Todo projeto de escola tem que ser entregue no final do ano. Pô, aí a meta está muito grande. Você tem que fazer checkpoints mais curtos para que as lideranças enxerguem como o projeto está andando. Para no final do ano a expectativa estar super alinhada. Para baixo ou para cima, mas estar alinhada. Em projetos à distância é o mesmo formato. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu dou um challenge para os meus alunos que eles têm que trabalhar com desenvolver um app dentro de um desafio de matemática onde eles têm que criar vários cálculos e aí eles têm que resolver os cálculos e têm que criar um app onde as pessoas vão ter que adivinhar lá os cálculos, a formato certo do cálculo. Beleza, tá aqui, esse é o desafio de vocês, tá? Onde eles vão ter que passar por planejamento, por trabalhar com matemática, que eles vão ter que buscar o conteúdo. Tá? O que eu vou fazer lá? Checkpoint 1, então entrego o projeto, daqui a 5 dias eu vou conferir quais são os cálculos que vocês escolheram. Então todo mundo vai me entregar os cálculos. E ali eu já consigo corrigir se aquilo está abaixo ou acima da minha expectativa. Beleza, daqui a 5 dias, o que eu quero? Daqui a 5 dias eu quero que vocês me entreguem como é que vai ser o planejamento desse projeto, qual que é a função de cada um na equipe, como é que ela vai trabalhar. Beleza, já identifiquei e corrigi. Terceiro, qual que são as telas do seu aplicativo? Então o terceiro checkpoint. Aí, depois de 5 dias, quais são os softwares que vocês vão usar para produzir o aplicativo? São esses daqui, eu também consigo dar dicas e corrigir eles no processo. E aí vem o último dia, que é o dia da entrega final. Quando chegar nessa entrega final, eu já sei o que vai vir. Eu falo, cara, vai vir uma coisa legal pra caramba. E eu já tô super consciente com essa expectativa. Tá? Então eu vejo essa parte de execução como a importância de entender e corrigir o andamento da coisa. Esse é o grande segredo de fazer projeto em EAD. É você entregar um desafio onde você pode entregar um PDF bem planejado e depois você acompanhar o que eles estão fazendo. Isso funciona também no offline, tá? A pegada é um pouco diferente, tem alguns aspectos, mas é muito parecido também em outros aspectos. Beleza? Pessoal, vai ter mais um vídeo aí pra gente falar de entregas, gestão de projetos 3, então continua acompanhando aí, a gente se vê daqui a pouco. Valeu!